Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. E vamos às notícias, as principais notícias do dia, dos principais jornais do país. Destaque aqui para a crise militar, essa crise instaurada agora com a decisão do Exército de não punir o Pazuello. Essa decisão do Exército de não punir o Pazuello coloca o Brasil numa crise institucional muito grande, desmoraliza o Exército. A decisão de não punir Pazuello constrange oficiais que temem insubordinação. Essa decisão quebra regras e normas disciplinares das forças. O colegiado queria sanção ao general por ir ao ato político. Já o Santos Cruz, ele diz o seguinte, que Bolsonaro avança na erosão das instituições. É hora de reagir antes que seja tarde, diz o Raul Jungmann sobre o Exército não punir Pazuello. E o Godoy diz o seguinte, Bolsonaro impõe sua vontade ao comando do Exército e crise se agrava. Aqui tudo isso está no Estadão. A entrevista do professor Carlos Fico, que é um especialista em estudos sobre a ditadura militar, deixa muito claro que essa situação ela é muito perigosa porque desmoralizou o Exército, coloca inclusive a possibilidade das polícias militares se insurgir contra os movimentos populares, por exemplo, contra as greves, e defender abertamente o Bolsonaro. Então, essa decisão, todo mundo, na verdade, o alto comando esperava que, de fato, o Pazuello fosse punido pelo menos por 30 dias, ou ir para a reserva, alguma coisa desse tipo. Mas, com essa decisão de não punir o Pazuello, o que é que acontece? Enfraquece o Exército, enfraquece a instituição, nós temos a situação de que o Bolsonaro esticou a corda ao máximo e ele ganhou a briga aí com essa corda, né? Ele esticou a corda ao máximo e diz, olha, quem manda no meu exército sou eu. Ele chama de meu exército. Então isso já é uma posição de autoritarismo, uma posição muito perigosa. Você vê, o comandante, o Sérgio, por exemplo, ele abdicou de defender a Constituição, de defender o próprio exército, para defender, para se colocar do lado da pressão do Bolsonaro para não punir o Pazuello. Então isso é muito perigoso. Segundo, também está destacado também no Globo, a decisão do Exército deixa esse Exército em situação inédita de submissão, diz o cientista político Carlos Fico. Essa é a principal questão aqui. Especialista em estudos sobre a ditadura militar, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, avalia que a decisão do Exército de arquivar o procedimento que havia sido instaurado contra o ex-ministro e general da Ativa Eduardo Pazuello por participar de um ato ao lado do presidente Jair Bolsonaro coloca as Forças Armadas em uma inédita posição de submissão. O historiador acredita a não punição a Pazuello ocorrida após pressão de Bolsonaro, que nomeou o ex-ministro para um cargo no Palácio do Planalto esta semana, ao envolvimento que ele chama de promíscuo das Forças Armadas, sobretudo do Exército no governo Bolsonaro. Para ele, a decisão dá uma sinalização perigosa não só para os oficiais, como para as polícias militares, que se sentirão autorizadas a adotar posicionamentos políticos, além de colocar em descrédito o atual comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ainda agora vamos para o UOL, para a Folha de São Paulo, que também apresenta o seguinte, né? A decisão, a notícia central do UOL, taxa de cobertura vacinal despenca e abre brecha para novos surtos no país. Essa situação aí
É uma situação também muito problemática, porque reflete que o Brasil está muito atrasado no que diz respeito à pandemia, né? Pelo menos ao enfrentamento à pandemia do coronavírus. Já estamos caminhando para um número muito preocupante de mortes por coronavírus. E aí essa situação é muito complicada, porque de modo que mostra o seguinte, que há ainda a necessidade de um enfrentamento sério ao coronavírus. O estudo diz que vacina contra hepatite B em recém-nascido teve pior índice. Está se mostrando também aqui que outros tipos de vacinas também baixaram bastante. Sobre ainda a questão do Pazuello, o ex-ministro, o general Etchegoyen, que foi ministro do Michel Temer, diz ser indefensável a decisão sobre o Pazuello. E aqui vamos à notícia que está na Folha de São Paulo, no UOL, quer dizer, a coluna da Carla Araújo. O ex-ministro general Etchegoyen diz ser indefensável decisão sobre Pazuello. O ex-ministro e general da Reserva, general Sérgio Etchegoyen, criticou a decisão do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello pela participação de um ato com o presidente Jair Bolsonaro. Com cautela, para não criticar diretamente a decisão que foi do comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, Etchegoyen afirmou que vê a atitude como indefensável. E vamos aqui ao 247, que é um jornal de esquerda, destaca aqui o seguinte, que o financiador do lobby da cloroquina, o Carlos Wizard, compara Nise Yamaguchi a Jesus Cristo. Para quem não sabe, o lobista aí da cloroquina, Carl Wizard, ele fez parte desse comitê paralelo, né, que não precisa ter exatamente um comitê paralelo, é paralelo exatamente porque não é oficial e não precisa ter o nome, ó, isso aqui é um comitê paralelo. Nesse comitê paralelo participava o Carlos Wizard. Tem aí nas redes sociais vídeos muito claros da defesa evidente do Carlos Wizard em relação ao uso da cloroquina como uma forma de combate ao coronavírus.